versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só, amados, eu pela manhã, lembrando da conversa que eu tive com a minha família no sábado à noite, e hoje pela manhã, Deus me lembrou da pregação de terça-feira do evangelista Ismael, eu lembro até o nome da pregação, ainda há tempo, que Deus vai nos restituir o tempo perdido. Então, a palavra ela é verdadeira, E o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tudo que Deus fala para nós, repito, muitas vezes eu falo com a Mariana, com o Gabriel, com vocês todos, falo, às vezes eu saio daqui e esqueci a palavra. Não é que esqueceu, você não esqueceu. O Espírito Santo, ele vai te lembrar, me lembra. Por isso que ele é o Consolador. Eu já estava sofrendo ali, eu falei, que tempo perdido, Senhor. Mas o Espírito Santo, ele que é o Consolador, ele veio e falou, mas espera aí, eu já falei para você, calma, eu vou restituir o tempo perdido. Ele consola e traz a paz. Aí eu comecei a chorar, e é assim, meu irmão, minha irmã, que a gente tem que entender, conforme a saudação também da Isadora, a gente tem que entender as boas novas, o sobrenatural, o impossível, nós somos uma igreja, que pregamos a verdade dentro da palavra do Senhor, que nos traz o quê? Vivemos no sobrenatural, aquilo que é impossível aos olhos do homem, é possível para Deus. Aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir, Então, amados, Deus tinha uma promessa sobre a minha vida, cumpriu. Quando eu cheguei em casa, liguei para minha mãe, para minha irmã, que elas, apesar que eu avisei aqui na igreja elas, que tinha sido ungido, mas quando eu cheguei em casa, por volta de umas 11 horas, a pastora Rose falou assim, vem uma bênção aí para você, Eu recebi uma bênção logo após a unção apostólica, amados, pastora Rose. Então, amados, 11 horas da noite, Deus já começou a trabalhar, ainda há tempo, meu irmão, minha irmã, para eu e vocês, em nome de Jesus, seguimos em frente. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, Pai. Pai, graças nós te damos por esse culto, Pai. Estivemos aqui pela manhã, orando, clamando, onde o Senhor nos derramou uma unção muito grande, como está sendo derramada essa unção de novo sobre nós, Senhor, Pai, os dons apostólicos agora, Pai, abençoando toda a Tua igreja mais uma vez, cura, restaura, que Teu Espírito Santo venha pôr palavras na minha boca, venha sobre a minha vida, falar que a Tua igreja, eu sou pó, eu não sou nada, que eu diminua, que a Tua igreja diminua, para que o Senhor Jesus Cristo cresça, e Pai, que através da Tua palavra, o Teu Espírito Santo fale com cada um individualmente, para que em nome do Senhor Jesus, nós, a nossa família, sejamos salvos para uma vida eterna no céu, e sairemos daqui mais que vencedores, em nome de Jesus, e glorificando ao único dia, em toda a honra e toda a glória, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém, amados? Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Aleluia. E abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 4, no versículo 18. Se você quiser colocar o tema, você pode já colocar, Biel, se estiver aí preparado. E eu vou lendo aqui. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. No versículo 21,
Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A partir, meu irmão, minha irmã, da unção apostólica sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, a palavra do Senhor, ela nos traz uma grande verdade, daquilo que lá em Isaías trouxe essa mensagem do Messias. Isaías, né, não posso dar um cálculo certo, porque são muitas coisas, né, dentro da palavra de Deus, mas Isaías viveu mais de 2000 anos, antes do nascimento de Cristo, 1000 anos, não importa, é muito tempo, e Isaías já tinha falado sobre Jesus, falando que o Espírito Santo de Deus, do Senhor, veio sobre mim, falando de Jesus, queriam ungir Jesus para evangelizar os pobres, para enviar e curar os quebrantados do coração, e é isso que Deus tem feito sobre a nossa vida, tem feito aqui, meu irmão, minha irmã, nos abençoando, nos tratando, trazendo a paz, trazendo o amor, trazendo o Consolador, nos dando a sua graça para nos salvar para uma vida eterna no céu, meu irmão, minha irmã. A palavra fala que Jesus veio para o pecador, veio para o doente, para curar os enfermos, para curar os doentes, mas para isso precisa de uma autoridade. Essa autoridade já está sobre a vida de Jesus, vocês vão entender, né, grandemente, em nome de Jesus Cristo. Pode bater palma para o Senhor. Conforme está falando no versículo 19, a apregoar liberdade aos cativos. As pessoas estavam todas presas, espiritualmente e carnalmente, e dar vista ao sexo, as pessoas enxergar, falar, pô, mas isso daqui está errado, eu preciso ver a verdade, a pôr em liberdade os oprimidos, as pessoas oprimidas pelo mundo, e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da salvação, a salvação de Cristo. As pessoas ainda andam cativas, ainda andam presas, amarradas, infelizmente, meu irmão, minha irmã, pelo mundo e por Satanás. Mas Deus, ele vem para quebrar, através de Jesus, ele vem, meu irmão, minha irmã, para nos libertar de todo esse mal, de todo esse cativo, porque o próprio Jesus, ele disse que ele fez cativo o cativeiro. O demônio do cativo, você quer colocar as pessoas no passarinheiro, né, no nosso passarinheiro, né, mas eu vou te levar cativo, vem cá, pá. Ele tira todo o poder, ele tira o poder da morte. Ô morte, eu ressuscitei de carne e osso, e em espírito. Ué, você não prende as pessoas, você não acorrenta as pessoas no inferno, mas e aí, agora? Você não tem poder sobre mim. Aí a morte foi derrotada, quando Jesus ressuscita, e se eu faço parte do corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, a morte não tem poder sobre nós. E aí, quando você morre, por isso que o cristão verdadeiro fala, eu sei para onde a minha alma vai. Eu sei para onde meu espírito vai, volta para os braços do Pai, volta ao seio do Pai, volta aos braços de Jesus. A morte não tem mais poder, mas Jesus, ele veio para libertar, ainda ele quer libertar as pessoas de todo esse mal. E por isso que Jesus, ele traz, e você tem que entender que a palavra é espiritual, porque a letra mata. Se a gente ficar na letra, mas isso foi falado lá, não, Jesus está falando conosco hoje aqui, através do Espírito Santo, e hoje se cumpriu esta escritura, a vontade de Deus, está sendo cumprida aqui nesse ministério, mais autoridade, mais poder, mais cura, mais libertação, mais sinais, prodígios, maravilhas.
conforme o evangelista Ismael falou, não somente, né, essa graça veio sobre mim, mas sim sobre todo o ministério, em nome de Jesus. Pode bater palma para Jesus. Lucas capítulo 9. No versículo 1 e 2. Mas aí as pessoas, o Espírito Santo aqui, ele abre a sua mente para você entender, né? Porque daí você fala, mas Jesus que foi ungido, né? Com essa autoridade e poder, mas ele passa para nós. Ele passa essa autoridade, como ele passou para os seus discípulos, ele passa para nós essa autoridade. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? A virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Aquela autoridade que está sobre Jesus, que nós lemos agora lá em Lucas capítulo 14, né, capítulo 4, no versículo 18 em diante, Jesus ele passa. Ele falou, vou passar para vocês. Deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades, no versículo 2, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E é o que nós temos visto, que Deus tem feito aqui, e que está fazendo agora, você sentado, ouvindo a palavra, Jesus está curando aqui hoje. Jesus está visitando. Está visitando a sua família, está visitando aqueles que você tem colocado na mão do Senhor. Está visitando, está libertando, está salvando. E muitos não entendem, muitos não compreendem. Você acha que quando nós estamos fazendo o culto aqui, que Deus não está visitando ao mesmo tempo todo esse bairro, todo esse estado de São Paulo, o Brasil? Visitando, porque o nome do Senhor foi clamado e o poder dele está no universo inteiro. E por que não falar no mundo? E por que não falar em todo o universo? Sim, o nome do Senhor está sendo clamado. E a palavra fala, onde houver 2, 3 falando o nome dele, o Senhor se fará no meio de nós. Aleluia. Em Lucas capítulo 6. No versículo 12, aleluia. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus, Jesus, né, orando. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de quê? Apóstolos. A autoridade, poder, os sinais, prodígios e maravilhas foram dados a esses apóstolos. Quando a gente fala uma unção apostólica, é essa unção que está agora confirmada sobre a nossa igreja, que está confirmada, né, sobre a nossa vida. Para que você, que está aqui, com autoridade no poder do Senhor, você faz parte do quê? De uma igreja apostólica. Quando você orar por uma pessoa, pode pôr a mão, pode orar por cura, pode orar por libertação, pode colocar, meu irmão, minha irmã, porque a autoridade e poder do Senhor está sobre esse corpo. Você faz parte de um corpo onde tem autoridade, onde tem poder, para expulsar demônios, para orar por cura e libertação. Mas quem sou eu, bispo Moacir? Você faz parte de um corpo de Cristo. Você é filho, filha de Deus. Aleluia. A autoridade do Senhor está sobre essa igreja. Obviamente que temos que andar nos mandados do Senhor, no comportamento do Senhor. Pecador somos falhos, mas temos que andar na presença do Senhor. Andarmos
confiarmos na sua palavra, confiarmos naquilo que o Senhor tem trazido para mim e para vocês, e tem falado conosco. A palavra fala que Ele nos escolhe como servos, daí a palavra vai indo, né? E Jesus fala assim: eu já não te chamo mais de servo, mas eu te chamo de amigo. Hoje todo mundo postou o dia do amigo, e eu postei que o Jesus é o nosso melhor amigo, né? Jesus, Ele é o nosso melhor amigo. Pode bater palma para Jesus. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5. Aleluia. No versículo 7. Aleluia. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Deus está falando grandemente comigo, com vocês, amados. Sede pacientes até a vinda do Senhor. As pessoas estão abandonando Jesus, as pessoas estão abandonando a Deus, porque querem aquilo que tem pedido a Deus, que aconteça ao mesmo instante. Mas volto a repetir o que Deus tem falado há muitos cultos: o seu relógio não é o relógio de Deus. O relógio de Deus está no minuto, no segundo, no milésimo do segundo, certinho para entregar o teu milagre, a tua vitória. E Deus está falando: fortalecer o vosso coração. Fortalece o seu coração na palavra do Senhor, fortalece o seu coração, buscando o Espírito Santo de Deus para que habite em você, para que Ele possa te dar força, porque a palavra fala que nós oramos a Deus em nome de Jesus, mas oramos a Jesus no poder do Espírito Santo. Se a gente não tiver o Espírito Santo, não temos poder, não temos coragem, meu irmão, minha irmã. No versículo 9, irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome de Jesus. Os mesmos problemas que você enfrenta hoje, era a mesma aflição dos profetas daquela época. Era a mesma aflição, mas só com nomes diferentes, né? Pode ser que você tenha aflição: ei, não tenho um carro, ei, meu Deus do céu, hein, Jesus, eu preciso de um carro, estou cansado de pegar Uber, estou cansado de pegar ônibus, metrô. E Jesus que andava a pé? Aonde você lê na Bíblia que Jesus pegou o cavalo? E Jesus pegou o cavalo e foi. Aonde? Né, irmã? Jesus é a pé. Vamos lá, vamos embora. É pezão. Aonde? A gente não pode murmurar, tem que ter paciência. Aonde você via falar: e Paulo pegou o seu camelo e foi evangelizar e tal. Que nada, amado. Era na chicotada, no lombo, e ainda saía à noite, apanhava, saía de dia, jogava no abismo, né? O barco naufragava, e tudo, né, meu irmão, minha irmã, eram outras aflições. Tenho certeza que muito piores, mas que serve para Deus falar comigo, com vocês, para ter paciência. Aleluia. Pode bater palma para Jesus.
No versículo 11, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Esquece que ninguém vai passar prova de Jó, tudo mentira. Quando ela fala isso, está passando prova de Jó, vai, mentiroso, que passando prova de Jó o quê? Vai passar nada, que prova de Jó. A pessoa reclama, amados, de bobeira, barriga cheia, isso aí mesmo, né? Mas, no versículo 12, mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão-lhes perdoados. Olha só, meu irmão, minha irmã. Quando Deus falou que está curando pessoas hoje aqui, quando Deus falou que está curando a sua família, está alcançando a sua parentela, se há doente, há enfermo, o Senhor cura e ainda está perdoando os nossos pecados. O Senhor está perdoando pecados aqui, meu irmão, minha irmã, porque Jesus veio para o pecador. O Senhor me perdoa, o Senhor perdoa você. O importante, meu irmão, minha irmã, é a gente querer que Deus venha na nossa vida, né, nos lapidar, nos consertar cada vez mais, que venha nos abençoar, que venha falar conosco, que não venha, meu irmão, minha irmã, nós saímos do caminho do Senhor, conforme a palavra fala, João capítulo 14, versículo 6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim, se não for através de Jesus, ninguém vai chegar a Deus. Não existe, eu vou buscar outro caminho, vou buscar uma outra alternativa, vou buscar outro Deus, não existe outro Deus, só existe um Deus. Quando as pessoas falarem para você, como que a pessoa fala, peraí, deixa eu lembrar aqui, tudo é o mesmo Deus, que tudo é o mesmo Deus, tem, né, um Deus só. A própria palavra fala, um só Deus, um só Espírito, só tem um Espírito Santo, um só batismo. Não existe, meu irmão, minha irmã, outro Deus, só um Deus que criou o céu e a terra, o universo, que auto se criou. Mas Bispo Moacir, mas como que é isso? Ninguém vai saber, só quando chegar no céu. Quando estiver lá com o Pai, com Deus, se Ele quiser falar como Ele auto se criou, amém, eu quero estar lá no céu, meu irmão, minha irmã, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a nossa família, vivendo pelo século dos séculos com Ele, meu irmão, minha irmã, porque a nossa cidade não é aqui, nossa cidade é lá no céu, nós somos cidadãos do céu. Pode bater palma para Jesus. Versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era pecador, igual eu e vocês, mas só que ele tinha fé em Deus, meu irmão, minha irmã. Aí que está a diferença, né? Confiava num único Deus, e é isso que eu e vocês temos que confiar. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade, e alguém converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Se você leva a palavra para alguém, e essa pessoa está desviada do caminho do Senhor, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma. Você vai salvar ele
desse pecado, dessa morte do inferno, e cobrirá uma multidão de pecados. O que quer dizer isso? Muitos pecados dele serão perdoados. A multidão de pecados. Eu não tenho só um pecado. Você não tem só um pecado. Esse aqui só tem esse pecado. Que mentira! Nós pecamos muitas coisas, infelizmente, mas o que nós temos, meu irmão, que fazer é pedir perdão ao Senhor todos os dias. Temos o arrependimento no nosso coração. Nós temos que nos arrepender. Você não pode ser o dono da razão. Você não pode ser a dona da razão. Quem tem a razão é Deus, é Jesus. Ele sabe o que é melhor para mim e para vocês. E o melhor, o que é nós ajudarmos, salvarmos vidas, perdoarmos aqueles que nos magoam, aqueles que nos ofendem. Perdoa. Deus está falando para você perdoar. Abre o seu coração, perdoe. Porque quem perdoa, Deus nos perdoa também de todos os nossos pecados. E se nós conseguirmos ajudar pessoas, trazer pessoas para a presença de Deus, e essas pessoas ficarem, você vai salvar uma alma e cobrirá uma multidão de pecados dele. Todos os pecados dessa pessoa será perdoado. Aleluia. Você pode bater palma para Jesus? Lucas. Eu pensei que Lucas tinha fugido aqui. Lucas 19. Tem Lucas aí? Lucas capítulo 19, versículo 1. E nós temos que nos arrepender. É isso que Jesus ele quer, meu irmão, minha irmã. Que a gente veja que a gente errou, que a gente é falho e que a gente precisa de Jesus para ser salvo. Às vezes Deus nos abençoa e a gente erra, a gente peca, mas Jesus veio justamente para isso, para nos salvar desse pecado. E a palavra fala, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus. Uma passagem aqui, pode ser que você nunca ouviu, pode ser que você já ouviu várias vezes. E a palavra nos mostra cada vez mais que muitas pessoas ouvem falar de Jesus, mas não conhecem Jesus. Muitas pessoas querem saber quem é Jesus. Como eu falei, dei o testemunho domingo retrasado, que eu e o Gabriel pegamos um Uber, né? E o rapaz queria saber muito sobre Jesus. E que eu pude bom, o que eu posso falar para você, você vai deixar já nós em casa, é que Jesus te ama, e que Jesus não tem culpa de nada o que acontece nesse mundo. Jesus não tem culpa dos meus pecados, dos seus pecados. Que culpa tem Jesus? Que culpa tem Jesus se a pessoa toma um caminho errado e a pessoa morre? Mas Jesus não queria que a pessoa fosse pelo aquele caminho. Jesus avisou, Jesus alertou, Jesus, mandou alguém trazer as boas novas, falar com aquela pessoa, e a pessoa acabou não ouvindo Jesus, não ouvindo Deus. Zaqueu queria saber, mas Zaqueu nunca tinha visto Jesus. Jesus nunca tinha visto Zaqueu, mas Jesus conhecia Zaqueu.
A palavra fala que antes de nós amarmos a Deus, Deus nos amou primeiro. Antes de você falar, hoje eu vou na igreja ouvir a palavra, Jesus já falou assim, hoje me convém ir na sua casa. Quando você falou, hoje eu vou ver Jesus na igreja, Jesus falou assim já no céu, hoje me convém ir para a sua casa. Você está vindo para ver Jesus, e Jesus está falando, hoje eu vou na sua casa. Hoje eu vou na sua casa. Hoje eu vou falar com você. Jesus tem boas novas para você, meu irmão, minha irmã. Jesus tem boas novas, Jesus quer falar com você. E ali no versículo 6, e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha só. Pode ter certeza. Quem olha para mim e para vocês, vai falar, lá vai um pecador. E aí eu vou falar, glória a Deus. Porque Jesus veio para mim, Jesus veio para você, Jesus veio nos salvar, Jesus veio salvar o pecador. A palavra fala, né, ela tem mistério dentro da Bíblia, somente o Espírito Santo mesmo abrindo a mente, né, para mostrar, né, e a palavra fala que quando Adão comeu aquela fruta, né? Que todo mundo fala que é a maçã, a fruta do pecado, não tem nada de maçã, era uma fruta, né? E aí ele comeu, errou, né? Perdeu a imortabilidade, ele era imortal. E aí o que aconteceu? Quando ele perde, ele vira mortal. Ele trouxe o pecado para o mundo, e quando ele traz o pecado para o mundo, a morte surge. E aí precisou um segundo Adão, precisou Jesus para vir e nos libertar de tudo isso. E aí, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que as pessoas olham para você, te acham pecador, mas não fique preocupado com isso não. O que importa é a opinião de Jesus. O que importa é a opinião de Jesus sobre mim e sobre vocês. Quando nós morremos o velho eu, através das águas, nascemos uma nova criatura, Jesus já não lembra mais dos nossos pecados, foram tudo apagados, Jesus não quer saber mais, Jesus, agora ele se batizou nas águas, mas ele vai ser pecador, Jesus, ele vai ser, mas só que agora ele vai fazer parte do meu corpo, e eu vou perdoar ele, vou perdoar ela todo dia. Senhor, mas ele está pecando. Mas ele não vai pecar mais, ele vai se redimir dos pecados, ele vai pedir perdão dos pecados. Ele vai pedir, você vai, eu vou. Nós vamos saber se Jesus quer entrar na nossa casa. Se Jesus quer entrar dentro da sua casa, dentro de você, fazer morada, é porque Jesus vai te transformar, Jesus está nos transformando, Jesus vai fazer morada dentro de nós, tem um propósito, não só para você, mas para toda a sua família. Aleluia. Aleluia. E no versículo 8, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Era uma tradição judaica, tudo aquilo que o judeu fazia de errado, ele devolver 4 vezes mais. Ele admitir que tinha errado. E Zaqueu virou, Senhor, se eu errei, ele sabia, porque ele era cobrador de impostos, ele roubava, né? Não tinha uma conta lá, você tem que pagar X aqui de imposto. Eu olhava para a cara do cara, esse aí tem dinheiro.
deixa eu ver, tem que pagar 10, paga 50. E cobrava mais, então se tornava rico, e ele dava, né, aos donos da terra aquilo que valia, o resto ficava com ele. E Jesus sabia disso, ele sabia que Jesus sabia que ele roubava, ele já falou: Jesus, eu devolvo 4 vezes mais. E Jesus bate pronta, ele viu o quê? Arrependimento na vida de Zaqueu, e Jesus disse assim: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje tem salvação nessa casa, hoje tem salvação na sua casa, hoje vai ter arrependimento aqui das coisas que nós temos feito, que não agrada a Deus. As coisas que eu faço não agrada a Deus, as coisas que você faz não agrada a Deus, não importa, não existe pecado, pecadinho, pecadão, tudo é pecado ao Senhor, mas hoje vai ter arrependimento aqui, porque hoje tem um povo que ama a Deus em espírito e verdade, tem um povo que vai está abrindo a porta da casa para Jesus entrar. Pode bater palma para Jesus. Aleluia. Santo de Israel. Tem que ter arrependimento. E eu estou vendo arrependimento hoje aqui. Estou sentindo, meu irmão, minha irmã. Mateus capítulo 9. Aleluia. No versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, discípulo de Jesus, o apóstolo de Jesus, e disse-lhe Jesus a Mateus: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram-se muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: porque come com o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Imagina Jesus lá no céu, com Deus, com o Pai, e ele falando assim: Pai, lá na terra, lá no Brasil, lá em São Paulo tem uma igreja que me ama em espírito e verdade. Aliança com Deus. Eles são pecadores. Mas eu vou lá. Eu vou lá hoje porque lá vai ter arrependimento. Eu vou lá hoje porque eu vim para salvar. Eu vim para salvar eles. Trazer eles ao juízo, trazer eles à verdade, e eles vieram para me ouvir, eles vão para me ouvir, eles vão para me amar, eles vão para me adorar, e eu vou curar, e eu vou os abençoar, eu vou abraçar eles, eu vou amar eles, porque eles me amam. Aleluia. O Senhor está aqui hoje para nos chamar ao arrependimento. Não seja qual seja o seu arrependimento: eu xinguei meu pai, eu xinguei minha mãe, eu xinguei meu irmão. Não importa o que você tenha feito de errado, o Senhor nos chama hoje ao arrependimento. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, meu irmão, para mim não importa. O importa é que Jesus está aqui. O importa é que Jesus está aqui. O que importa é que Jesus, aleluia, nos ama. O que importa é que Jesus nos escolheu. O importante é que Jesus falou: a minha graça é o que te basta. A graça do Senhor é que está aqui nos salvando.
É a graça dele que nos liberta, é a graça dele que nos cura, é a graça dele que vai nos levar ao céu, é o sangue dele que nos comprou como resgate, meu irmão, minha irmã. E Jesus fala: segue-me. Mateus não olhou, ele era pecador, ele era igual Zaqueu, cobrador de impostos, mas quando Jesus chegou, falou: vamos, filho, segue-me. Ele largou tudo, ele largou ouro, ele largou prata, ele largou riqueza, para ter a maior riqueza que é Jesus, para ter a maior riqueza que é morar lá no céu com o Senhor. Ele largou de tudo para que ele possa ser um instrumento do Senhor, e através da vida de Mateus, salvou muitas vidas. Através da vida de Mateus, a família dele com certeza foi salva, e através da sua vida, a sua família vai ser salva, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Segundo Coríntios, não, perdão, Atos capítulo 3, no versículo 19. E a palavra fala, Atos capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando a gente se arrepende, a gente se converte cada vez mais a Deus, a Jesus, e tem o Espírito Santo para habitar dentro de nós, para que sejam apagados todos os nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, Deus está falando, não um pecado, todos os pecados. Todos os pecados, o Senhor está hoje aqui apagando a nossa vida. É a palavra do Senhor. E venham assim o que? Os tempos do refrigério. A palavra fala que levaram um paralítico até Jesus, e a primeira coisa que Jesus fala para aquele paralítico, fala: seus pecados são perdoados, pode voltar a andar. Pode ser que você não estava andando, pode ser que você não estava conquistando, pode ser que você não estava prosperando, pode ser que você não estava conquistando coisas. Sabe por quê? Porque você não tinha ouvido hoje que Jesus está falando: os seus pecados são perdoados, pode voltar a andar. Você vai voltar a prosperar na sua vida espiritual, você vai voltar a prosperar na sua vida sentimental, você vai voltar a prosperar na sua vida financeira, você vai prosperar na sua vida familiar, em todas as áreas, você vai prosperar novamente, meu irmão, minha irmã, na sua saúde. Estava doente, estava enfermo, Jesus está curando hoje, Jesus está tirando a nossa paralisia, pelo nosso arrependimento, por convertermos, está perdoando todos os nossos pecados. Aleluia, toma posse. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse para os fariseus: o que é mais fácil? Eu falar para ele lá, para outro paralítico: toma a tua cama e anda, ou são perdoados os seus pecados? São perdoados os seus pecados. Quando os pecados saem da nossa vida, tudo melhora. Tudo é mais fácil, meu irmão, minha irmã. 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 8. Porquanto ainda que vos tenha contristado, entristecido com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Olha só, preste atenção que Deus está falando comigo, com vocês, Muitas vezes, você pode ouvir algo de Deus que te entristeça. Que você pode falar: mas puxa vida, mas Deus falando isso, meu Deus do céu,
Esse horário já. Tinha mais umas 2 horas de pregação. Assustei agora. Pode ser que você ouve uma palavra e ela seja igual a uma bezetacil, que doa, né? Você fala, essa palavra me doeu. Oh Jesus, oh Deus. E Paulo aqui falando, né, para o pessoal de Coríntios, Paulo tinha mandado uma carta para eles, e Paulo fala, ó, eu sei que essa carta aí entristeceu vocês, né? Mas, na verdade, né, eu não me arrependo. Porque é para salvar, né, irmã? É para salvar. Porquanto ainda que vos tenha contristado, entristecido com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido. Me arrependi, não, mas tá bom. Porque, por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda por pouco tempo. Porque a palavra do Senhor traz alegria, meu irmão, minha irmã. No versículo 9, agora folgo, não porque fostes contristados, entristecidos, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Muitas pessoas não querem se arrepender, ficou triste, mas a tristeza sua vai se transformar em alegria, porque você se arrependeu, vai transformar em perdão. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. A palavra foi pregada, a mensagem foi entregue através do Espírito Santo de Deus. Mesmo que você aí está triste, ficou ofendido, a palavra vai te salvar, a palavra vai te abençoar, a palavra vai trazer perdão, a palavra vai trazer bênção para você, meu irmão, minha irmã, para você, para sua família, em nome de Jesus. Espera aí, estou continuando. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Ficou triste, se arrependeu, veio salvação. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Fiquei triste, não se arrependa. Me ofendi da palavra de Deus, não se arrependa. Eu não sei o que lá mais, né? Não fique triste. Esse arrependimento não pode vir para a sua vida, de você não querer receber a palavra de Deus. O que você tem que entender, que a palavra salva, cura e liberta. E esse arrependimento não pertence a mim e a vocês. O arrependimento sim, de nós não termos ouvido Deus antes. O arrependimento sim, de não ter escutado o que o Senhor tinha falado. O arrependimento sim, de Deus, né, ter me dado uma orientação e eu não seguir, tá ótimo. Não ter o arrependimento de ouvir a verdade, isso não. Sabe por quê? Porque a tristeza do mundo opera a morte, a voz do mundo traz a morte, o conselho do mundo traz a tristeza, traz a morte para todos nós, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, Santo de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Segundo Pedro, aleluia. Segundo Pedro, capítulo 3, no versículo 9. E o Senhor quer falar de novo comigo, com vocês. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo. O que é longânimo? Paciente para convosco. Deus ainda tem paciência conosco. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Se arrepender ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 5 ao 7.
Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal. Se não te arrependeres, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Eu não sei como as pessoas não podem entender isso. Se a gente se arrepender, se a gente não seguiu as coisas erradas do mundo, né? A própria palavra fala que a gente tem que aborrecer as coisas do mundo, não seguir as coisas do mundo, né? Jesus é tão bom que ele fala, olha, se você está ouvindo o que eu estou falando, o que o Espírito Santo está aqui falando nas igrejas, ao que vencer, continuar com Jesus até o final, dará-lhe de comer da árvore da vida. A mesma árvore que estava no paraíso, agora foi transportada lá para o céu. Dará-lhe de comer. A palavra fala que a árvore da vida vai alimentar nós todos. Mas que mistério é esse, Bispo Moacir? Só lá para a gente descobrir como que vai ser, né? Mas ela vai nos alimentar, todas as nações. O fruto não vai, através da árvore da vida, não vai ter mais doença, não vai ter mais enfermidade, né? Nós estaremos todos sãos, em nome de Jesus. Pode bater palma para Jesus. Mas tem que se arrepender. E Apocalipse capítulo 3... do versículo 1 ao 6, nós vamos orar. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto, né? Está cheio de gente, meu irmão, minha irmã, que não tem o Espírito Santo de Deus, está andando morto aí, está andando, sabe, sem perspectiva de nada. Você tem perspectiva, essa igreja tem perspectiva de vitória em todas as áreas, principalmente a espiritual, que é a vida eterna com Deus, com Jesus, com a nossa família. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, dos que tens recebido e ouvido, e guarda-o. E arrepende-te. Eu vou ler de novo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Aqui, na casa de Deus, na palavra de Deus, guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meu irmão, minha irmã? Você pode receber essa palavra? Receber o que Deus está falando comigo, com vocês. Ele tem uma promessa de salvação, mas Ele quer de mim e de vocês o arrependimento. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, vamos pedir perdão a Deus, ao Senhor, dos nossos pecados. Isso que temos que fazer todos os dias. Mas Deus preparou esse culto para que eu e você pudéssemos, como uma grande família, pedir perdão a Deus, nos arrependermos, meu irmão, minha irmã, muitas vezes de coisas que podíamos fazer para Deus e não fazemos. Pedir perdão, meu irmão, minha irmã, de tudo. Senhor, meu Deus, meu Pai, como anjo da tua igreja,
tua palavra foi pregada. Pai, que o Senhor venha recolher agora os nossos arrependimentos, Pai. Arrependimento de coisas que falamos, pensamos, coisas às vezes que fazemos de errado, coisas que às vezes, Senhor, eu faço e não te agrada. Me perdoa, Pai. Aceita o meu arrependimento, aceita o arrependimento da tua igreja. Pai, perdoa-nos, porque o teu perdão traz a cura agora. Cura a tua igreja, Pai. Eu te peço, aceita o nosso arrependimento, aceita a nossa conversão, aceita agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, o perdão, Senhor, que estamos precisando. Queremos perdoar aqueles que nos magoaram, queremos perdoar, Senhor, abrir o nosso coração e perdoar aqueles que nos perseguem, os caluniadores, os falsos mentirosos. Perdoa eles, Pai. Aqueles que não querem que nós prosperemos, progridamos, aqueles que não querem que estejamos à sua presença, perdoa, pois eles não sabem o que fazem, Pai. Perdoa agora, Pai, essa igreja. Através do teu perdão, que o Senhor venha curar as nossas enfermidades. E o Senhor está falando, igreja, que todos que colocarem a planta dos pés aqui hoje, não vai haver mais paralisia na nossa vida. Não tem mais paralisia em nenhuma área mais da nossa vida, porque o Senhor deu a ordem: toma a tua cama e anda, levanta-te, olha para Jesus, segue a sua palavra, segue o seu mandamento, segue o seu caminho, arrependa-se. Que a gente possa todos os dias aceitar Jesus Cristo como o único e exclusivo Salvador. E eu clamo à igreja que se arrependeu dos seus pecados, que pediu perdão a Deus em nome de Jesus, que aceite mais um dia o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e exclusivo Salvador. Por isso que eu peço à igreja que declare essas palavras assim: declara alto, eu aceito o Senhor Jesus como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Aleluia, meu irmão, minha irmã, bate palma para Jesus, porque a partir de agora, você aceitou Jesus como o único e exclusivo Salvador, e Jesus veio para o pecador, e Jesus disse para Mateus: segue-me, e ele fala para mim e para vocês: segue-me, sigamos Jesus, sigamos Ele em espírito e verdade. Halabatuí Shabá. Porque estamos sendo abençoados. Biel, quero louvar para encerrar, por favor. Quero louvar, meu irmão, minha irmã, engrandecer o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele, meu irmão, minha irmã, é Ele que nos liberta desse pecado. Louvado seja Deus, engrandecido o nome do Senhor. Aleluia.